Então, o Dr. Ricardo Morandi, ele vai falar sobre fatores para a manutenção dos tecidos periimplantares. O professor é mestre em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Unesp de Araçatuba, São Paulo. Tem clínica privada aqui em Brasília desde 1991 e trabalha na clínica de cirurgia da PMDF. Com vocês, professor Ricardo. Obrigado, João. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer imensamente à comissão organizadora pelo convite. Meu muito obrigado. É uma honra estar aqui perante os colegas, poder trazer alguma coisa de informação, né? Eu acho que é uma responsabilidade muito boa e é uma responsabilidade muito grande, uma oportunidade muito boa da gente também ouvir também os outros colegas e vocês que estão aqui para a gente poder discutir. O tema aqui do simpósio, né, 20 anos de osseointegração em Brasília, entrega um pouquinho o tempo nosso de profissão, né? Eu acho que eu estou aqui, na verdade, convidado, mas eu comecei agora, né? É só por conta do tema do simpósio, né? Mas, enfim, alguma coisa a gente pode trazer de interessante. O tema escolhido foi, então, fatores para a manutenção de tecidos periimplantares, e foi muito bom essa tarde agora, principalmente no que diz respeito à palestra do Wagner, né, porque ele já falou bastante aspecto clínico em relação à manutenção, à saúde dos tecidos periimplantares. Obviamente que esse é um fator preponderante. Eu acho que a gente tem que trabalhar dentro de um rebordo, né, com tecido duro e tecido mole, com qualidade. Só que nós temos alguns fatores também que podem favorecer ou desfavorecer o nosso tratamento. Então, eu vim trazer um pouquinho também dos fatores tecnológicos, ou seja, relacionados diretamente ao material, ao implante que a gente está utilizando. Tá bom? A implantodontia trilhou um caminho longo até chegar no estágio atual. Nós tivemos várias fases, nós passamos por várias fases, né, dentro da implantodontia. No início, a gente tinha lá a necessidade de ter alguma coisa que fixasse no osso, simplesmente isso. O Wagner comentou que, no início, né, também aproveitando o gancho aí da palestra dele, que a implantodontia era para reabilitação do desdentado total, né? Então, as reabilitações parciais foram sendo desenvolvidas e melhoradas à medida que a gente foi adquirindo tecnologia para isso aí, né? Então, no início, a gente queria o quê? Alguma coisa que... Opa, acho que eu desliguei aqui. Pronto, voltou. Alguma coisa que pudesse fixar no osso e, no decorrer do tempo, não se inflamasse, tivesse alguma doença, algum problema que prejudicasse o restante do tratamento. Então, nós passamos por todas essas fases aí, todo mundo sabe muito bem, até a gente chegar na década... Só voltar um pouquinho aqui. Até a gente chegar na década de 80... Bom, vamos lá. Esse é um caso... o som, acho que está desligado, né? Bom, pulou um pouquinho aqui, mas tudo bem. Esse é um paciente que eu peguei ele um pouquinho na fase final. Ele foi passando no decorrer dos anos e todas aquelas modalidades de implante que a gente conhece, implante agulhado, implante garbátio, implante em lâmina, tudo aquilo que nós bem sabemos que a implantodontia passou, ele foi sendo submetido a esses tratamentos. E, por sorte didática, digamos assim, ele tinha todas as radiografias guardadas, de todos os tratamentos. Então, eu pude copiar as radiografias dele. Então, passou rapidinho aqui, mas acho que deu para perceber que ele é uma prova assim, viva da história da implantodontia. Ele submeteu a praticamente todos os tipos de implante que a gente conhece no mercado, né?
e até chegar numa fase um pouco mais atual, aqui antes de tirar esses garbáceos aqui, já com uma over superior e alguns para serem feitos unitários aqui inferior. Bom, seguindo aqui. Hoje a gente consegue fazer uma reabilitação total, como era a proposta inicial, né, a prótese do tipo protocolo sobre implantes. A gente tem também uma facilidade relativamente boa para os unitários em zona estética, os unitários posteriores e também as próteses parciais fixas sobre implante. Então, a gente tem uma certa facilidade, digamos assim, temos recursos e conhecimento para poder desenvolver esse tipo de reabilitação, esse tipo de tratamento. As fixas totais sobre implante, parafusadas, cimentadas, e por aí vai, né? Então, hoje a implantodontia chegou num patamar muito interessante. Só que os nossos tratamentos, cada vez mais, estão sendo exigidos que eles tenham um resultado a longo prazo. Anteriormente, a gente já tratava o paciente mais idoso, sem dentes, para poder fazer uma reabilitação do tipo protocolo, né? Hoje, a gente já tem que tratar uma paciente com uma genesia, de um incisivo lateral superior, uma zona estética, uma demanda estética muito grande, e é uma paciente jovem, por exemplo, que vai ser a nossa paciente pelo resto da nossa vida profissional. Então, a gente precisa de ter um cuidado realmente importante para a gente poder oferecer para esse paciente aquilo que ele procurou quando veio fazer a primeira consulta, né? Então, a gente sabe que as coisas têm que ser feitas para durar, né? Mas, eventualmente, alguma coisa pode acontecer. Nem sempre as coisas são da maneira que a gente gostaria, né? A gente pode ter algum problema durante os tratamentos. Então, a gente tem que tentar minimizar o máximo esses problemas para a gente poder dar aquele resultado que a gente gostaria. Então, a gente sabe que na implantodontia nem tudo são flores, né? Então, a gente tem fratura de parafuso, fratura de implante, perda óssea e por aí vai. Então, uma paciente jovem que fez um tratamento e não foi observado em alguns aspectos, em um pouco tempo, ela já está com esse tratamento necessitando de ser refeito, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso aí, com o tempo que a gente vai poder acompanhar esse tratamento e ele ainda esteja satisfatório. Então, perdas ósseas importantes, para a gente ter que refazer todos esses tratamentos, né? Então, voltando lá no assunto, né? Tecidos duros e tecidos moles. A gente precisa de colocar o nosso implante e a gente quer que aquelas estruturas todas perimplantares permaneçam saudáveis, né? E o prazo que a gente gostaria que tudo isso acontecesse é cada vez mais longo. Então, tem um trabalho agora desse ano, né, publicado, eles levantaram só a etiologia da perda óssea, né, das deficiências nos implantes dentários, e a gente pode listar alguns aqui, né? As deficiências de tecido duro antes da instalação do implante são decorrentes da perda dentária, do trauma na exodontia, periodontite, infecções endodônticas e por aí vai, né? Inclusive doenças sistêmicas. Tudo isso, no nosso planejamento, tem que ser levado em consideração. Como que aqueles tecidos estão no momento que a gente vai começar o planejamento, né? Então, uma boa anamnese e um bom planejamento é fundamental para que a gente possa desenvolver o tratamento de uma maneira adequada, né? Deficiências de tecido mole antes da instalação do implante são em decorrência da perda dentária, de periodontite e de doenças sistêmicas. As deficiências de tecido duro após a instalação do implante, os autores relataram que são defeitos em condições saudáveis, problemas anatômicos, provavelmente, né? Mau posicionamento dos implantes, são as iatrogenias, perimplantite, sobrecarga mecânica, espessura do tecido mole, que o Wagner bem comentou aqui anteriormente, né? E doenças sistêmicas. E as deficiências de tecido mole após a instalação do implante, osso vestibular fino, altura de papila, gengiva creatinizada e migração dentária e alterações esqueléticas.
Então, esses são os fatores que podem trazer deficiências no nosso tratamento, né, tanto relatadas as antes do tratamento, como as pós-tratamento. Então, um caso, só para ilustrar, o cuidado que a gente deve ter para poder oferecer para o paciente um tratamento que fique razoável, né, que fique satisfatório a longo prazo, né? Isso aqui é um caso de uns 10 anos atrás, mais ou menos. O paciente com esse incisivo central já para ser extraído em decorrência de trauma, já sofreu tratamento endodôntico, escurecido, com um defeito de tecido mole bem importante, e, obviamente, que a gente sabe que, associado a isso, tem um defeito de tecido duro também, né? Aqui, no momento da extração, é a primeira oportunidade que a gente tem de começar a reconstruir, né? Então, o paciente tem defeito de tecido duro, vamos reconstruir. Tem defeito de tecido mole, vamos reconstruir. Toda oportunidade que você está intervindo no paciente é a melhor oportunidade de você já começar a minimizar os problemas, né? Então, aqui foi planejado a gente fazer um enxerto ósseo granulado, autógeno, e nós fizemos também um tecido conjuntivo pediculado do palato, que ele tinha aquele defeito importante de gengiva. Então, até que eu procuro utilizar com bastante frequência, como bem disse o Ivanir, né, apesar de ser bucomaxilo, a gente tem que cuidar bem do paciente, né, mas então bucomaxilo também faz alguma coisinha de gengiva mais delicada, não é só brutomaxilo, né, Ivanir? E esse aqui é o resultado, uma prótese adesiva provisória. O paciente tinha alguns problemas periodontais também, que a gente foi tentando minimizar no decorrer do tratamento, tentando orientar, fazer o controle, né? E aqui, no momento da abertura do resultado do enxerto, né, tanto ósseo quanto conjuntivo, né, gengival, e a instalação do implante, um detalhezinho aqui, ele foi instalado infraósseo. Aí a gente vai ver o porquê e como que a gente utiliza, qual tecnologia para a gente poder fazer dessa forma, né? Então, está aqui a instalação infraóssea, instalação do pilar protético, confecção de coroa provisória. Então, esse é o resultado imediato, né, com a instalação da coroa provisória. Aqui no pós-operatório de 7 dias, 4 meses. Então, a gente percebe que aquele defeito que a gente tinha e aquela gengiva, ou ausência, né, de gengiva creatinizada, foi minimizado, foi melhorado, né? Então, eu posso ter a altura óssea preservada, né, nas cristas proximais. Então, é um caso que era totalmente desfavorável e agora já ficou favorável, né? Então, está aqui a coroa provisória, radiografia. Então, a gente percebe que a gente consegue manter, né, a instalação infraóssea e mantendo as cristas proximais sem reabsorção. Tá aí, então, depois de 4 meses, a confecção da coroa definitiva. Os créditos vão para o Dr. Leonardo Cabral. Na época, né, 10 anos atrás, a gente optou por fazer uma coroa metalocerâmica mesmo, convencional. Aí, provando o resultado. O paciente melhorou bastante a higienização, o seu cuidado, né, com a condição periodontal. 18 meses depois, a gente já percebe uma remodelação, mas preservando a altura do tecido ósseo, né? Tecido ósseo preservado, espessura de tecido mole boa, a gente vai ter manutenção a longo prazo. A gente vai conseguir
que isso seja estável a longo prazo. Eu acho que essa é a máxima que a gente tem que procurar. É só um exemplo, né? E, como eu disse, a gente vai trazer algumas coisas em relação à tecnologia dos implantes. E a primeira grande mudança que a gente percebe é em relação à conexão entre o implante e o abattement, o implante e o pilar protético. Basicamente, com algumas pequenas modificações, a gente tem o hexágono externo, o hexágono interno e a conexão cônica. A conexão cônica ela foi desenvolvida há muito tempo, todo mundo sabe, né? Pelo Morse, tanto que é conexão cone-Morse, e nada mais é que um cone dentro de outro, né? O que isso traz para a nossa conexão implante-abattement? Eu tenho, apesar de ser uma conexão circular e ela é cônica, obviamente, ela vai ser antirrotacional. A partir do momento que você instala aquele pilar, ele não vai se movimentar mais. Então, não é necessário você ter um indexador, um hexágono, alguma coisa assim, para você conseguir a não rotação daquele pilar e você vai ter a mesma coisa através do cone. Isso foi desenvolvido para a indústria, né, de engenharia, várias outras utilidades, principalmente naquelas máquinas que precisavam de grande rotação, de grande vibração. Então, quando você vai usar uma força grande e alta velocidade, você tem que ter uma conexão realmente firme. Então, o cone Morse trouxe isso e foi aplicado na implantodontia de uma forma bem interessante. As outras áreas da saúde, da medicina, também utilizam, né, sabendo que um cone acoplado ao outro, você vai ter uma firmeza suficiente, sem a necessidade até de parafuso, né? Isso está diretamente relacionado com a inclinação do cone. Quanto mais aberto o cone, esse grau, né, de conicidade, menos retentivo ele vai ser. Quanto mais fechado for o nosso cone, mais retentivo ele vai ser, né? Então, você tem um ângulo mais baixo com uma conexão bem forte, você tem um ângulo mais aberto de uma conexão mais fraca e um intermediário que ele é removível. É mais fácil, ele tem uma firmeza boa, mas você consegue remover. Então, esse intermediário seria, para nós, o ideal, porque, eventualmente, a gente vai precisar de remover a nossa conexão, trocar, ou, eventualmente, por algum problema, ter que trocar. Então, a removível é ideal, né? E a firmeza que esse cone vai ter, como eu disse, está diretamente ligada aos ângulos do cone, né? E isso tudo também vai determinar o quanto que o cone vai estar em contato uma superfície com outra. Se você tem um cone muito aberto, a área de contato entre eles é menor. Se o cone é mais fechadinho, você vai ter uma área interna bem maior aqui desse contato um com o outro. Então, isso é o que determina a firmeza que o nosso abattement vai ficar dentro do implante. Então, tem alguns estudos aqui mostrando o comportamento de conexão cone-Morse, como a gente estava conversando aqui anteriormente, uma revisão sistemática, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, essa aqui foi feita em 2014, e eles dividiram os grupos de in vitro e in vivo, os estudos que foram feitos in vitro e in vivo. E aí eles dão alguns aspectos, algumas características dessa conexão cone-Morse. Uma delas seria a hermeticidade a bactérias. Então, nesse trabalho, eles mostraram, né, que nenhuma conexão, seja cônica ou hexagonal, ela tem 100% de hermeticidade. Então, todos os estudos compilados aqui nessa revisão mostraram que não vamos ter uma conexão 100% hermética. Algumas são mais, outras menos, né? Algumas selam melhor, outras selam bem pior. O sistema de conexão implante-abattement cônica apresenta maior resistência à movimentação do abattement, né?
e também ao aumento do microgap depois que foi feita a restauração e sofreu então, a força mastigatória. E o sistema de conexão cônica também apresentaram uma resistência maior à perda do torque. Então, ela mostra que realmente ela é mais estável, né? É isso que a gente entende desse trabalho. Ainda in vitro, o sistema de conexão cônica apresenta maior resistência à fadiga por carga e à deflexão máxima. Então, em vários aspectos mecânicos e também um pouco biológico, no caso da hermeticidade, ele sempre foi um pouco superior a HE e HI, hexágono externo e hexágono interno. E por aí vai. E nos estudos em vivo, eles falaram que o sucesso a longo prazo e sobrevida dos implantes é semelhante. A gente consegue fazer boas reabilitações independente da conexão, né? Os implantes vão ter uma sobrevida mais ou menos semelhante. Só que, na maioria dos casos, os sistemas com conexão cônica apresentaram uma perda óssea marginal menor do que dos outros sistemas. É aí que a gente quer chegar, né? Aquela estabilidade a longo prazo dos nossos tecidos periimplantares. Então, o primeiro aspecto que a gente comentou desse trabalho aqui foi a hermeticidade, né? Então, alguns trabalhos, só para a gente ilustrar, falando sobre essa hermeticidade. Como nós vimos na revisão, não são 100% herméticos, mas alguns apresentam um comportamento melhor do que outros. Então, desde muito tempo, né, de 92, um estudo aqui mostrando que, numa conexão cônica, você tem uma junção entre o pilar e o implante bem maior, né, bem interessante, bem firme. Já no outro trabalho, apresentado nessas revistas todas aqui, eles falavam que era um implante que não cheira. A gente sabe bem que os nossos implantes, quando nós vamos fazer uma manutenção, trazem, né, bem desagradável, né, dentro do consultório, né? Então, a conexão cônica traz isso, né? Conexão cônica, uma prótese cimentada, é uma prótese que não é para ter odor nenhum. Se você tem controle, né, o paciente tem um controle dos tecidos periimplantares, você vai ter uma saúde e consequentemente, né, isso é perceptível. E aí os estudos mostrando, né, in vitro, testes de você contaminar fora do implante e no mesmo teste você contaminava o interior, inside out e outside in. Então, esse estudo foi feito com o Bicon, que é um que tem uma conicidade bem forte, né? Então, ele é colocado por pressão, não necessitando, inclusive, de parafuso, né? Então, mostrando que esse sistema de implante ele tinha uma hermeticidade bem importante, bem boa. Você vê as bactérias fora e na parte interna sem contaminação. E o inverso também foi verdadeiro. Aí, a parte in vitro sendo concluída, mostrando, então, a contaminação do grupo controle e a não contaminação dos grupos estudados. Outro trabalho mostrando que a diminuição, no caso aqui, houve uma contaminação de 10, e nos outros grupos, que não eram de implantes cônicos, 6 espécimes contaminados de 10. Mais um trabalhozinho aqui, desse grupo, mostrando também a diferença entre o hexágono e o cone Morse. Nesse aqui, 5 contaminados de 10, no 16º dia e no 11º, no caso do hexágono interno, e no cone Morse, só no 22º dia, 2 contaminaram de 10 espécimes. Mais um outro trabalhinho, no mesmo sentido, só para a gente ilustrar. Com torque manual e com torquímetro, há uma diferença muito grande. A recomendação realmente é usar a recomendação do fabricante, né, para você ter certeza que está utilizando o torque correto. Só que a gente vê que o cone Morse, no caso aqui do Ankylos,
ele foi bastante semelhante, tanto com o torquímetro como sem o torquímetro. Então, o grau de conicidade dele é bem favorável nesse sentido, né? Tanto que, com 15 graus, né, de parafuso passante, você consegue uma fixação muito boa do abattement. É um trabalho do pessoal lá de Curitiba, se não me engano. Isso. No mesmo sentido, mostrando, então, uma menor contaminação do cone Morse em relação ao hexágono externo, de 6,3, o dobro. Bom, aí uma outra revisão sistemática, né? A conclusão final é que realmente existe uma microinfiltração bacteriana na conexão implante-abattement. As conexões HE falharam em todos os estudos de microinfiltração. O HI e, principalmente, o cone Morse apresentaram uma menor microinfiltração. O toque recomendado pelo fabricante deve ser seguido fielmente para você ter um melhor selamento, e os abattements em zircônia apresentaram maior infiltração do que os de titânio, e o uso deve ficar bem restrito. Tá? Realmente, quando a demanda estética for muito importante, que a gente deve utilizar. Ok? Bom, isso tudo é para a gente poder ter uma saúde, né, periimplantar boa, né? Tenho certeza que com essa espessura de gengiva, né, gengiva queratinizada, e nessa condição a gente vai ter, a longo prazo, né, a mesma condição que a gente tinha no início do tratamento. Outro aspecto que sempre é falado nos estudos, já foi citado aqui anteriormente, é a questão do platform switching, que nada mais é do que você diminuir do diâmetro do implante para um diâmetro menor no abattement. Com isso, obviamente, a gente sabe que as conexões internas favorecem um pouco mais, seja hexágono interno ou seja cone Morse. Mas você pode fazer no hexágono externo também, né? Só que algumas coisas a gente tem que levar em consideração. Quando você vai adaptar o seu abattement direto na cabeça do implante, na plataforma, no mesmo diâmetro, essa é a condição dos tecidos que você encontra. Numa sondagem, você vai estar numa interface entre o abattement, o implante e o osso. No caso de uma conexão interna com o platform switching, você vai sondar, né, rompendo aqui um pouquinho da gengiva, entre o abattement e o implante. Ou seja, aqui você vai ter nem que for 1 milímetro, 1 milímetro e pouco de distância entre a crista óssea e o abattement. Isso vai um pouquinho também dentro daquilo que a gente fala de preservação da distância protética. Isso também é importante para que a gente possa ter uma saúde a longo prazo, né? Então, a gente colocando o nosso abattement direto na cabeça do implante, numa conexão hexagonal, a gente vai ter uma condição. Se a gente colocar numa conexão cônica, a gente tem outra condição. Tá? Então, o volume de gengiva que a gente vai ter numa platform switching é bem superior, bem maior do que a gente teria numa conexão do tipo butt jointing. E está aqui exemplificado, né? Um dos primeiros trabalhos, e até colocado como o pai, digamos assim, do platform switching, seria o Lazzara, né? E ele demonstrando que realmente favorece os tecidos periimplantares quando você diminui o diâmetro do colar ali cervical do pilar protético. Algumas ilustrações, né, do grupo que ele trabalhava. E aqui exemplifica bem essas diferenças dos tecidos. Então, quando você tem uma conexão que é o mesmo diâmetro do implante com o pilar protético, você vai ter aqui osso, tecido conjuntivo e epitélio nessa situação. Quando você tem uma platform switching, você vai ter
vai proporcionar, né, favorecer uma maior quantidade de tecido conjuntivo. Consequentemente, o epitélio vai ficar mais estável e você vai dar mais estabilidade para esse conjunto todo aqui, entre o implante, o osso e a abátema. Então, nada mais é do que você ter uma distância entre o implante, osso, essa interface, e a abátema, implante. E aí a gente tem alguns trabalhos também para poder corroborar com essa teoria, né? Então, uma revisão sistemática de 2015, com meta-análise, né, revelou, então, uma significante perda óssea marginal menor nos implantes com platform switching, quando comparada com implantes com platform match, ou seja, mesmo diâmetro de abátema com implante. Eles viram um alto risco de viés, né, no tempo de acompanhamento curto desses estudos, né, e a análise quantitativa mostrou uma tendência favorável ao platform switching para prevenir ou minimizar a perda óssea marginal quando comparada com a outra técnica. Então, e também ele recomenda uma interpretação cuidadosa, que era aquilo que a gente estava conversando antes aqui também. A gente tem que avaliar bem como que é a metodologia desses trabalhos para poder tirar alguma conclusão. Instalação infraóssea. Se eu tenho um implante que tem o mesmo diâmetro, ou que seja cônico, eu não tenha uma plataforma que se abra, né, que se amplie na cervical, eu tenho uma conexão interna, principalmente sendo platform switching, e isso me possibilita uma instalação infraóssea. Então, alguns estudos, né, alguns autores recomendam uma instalação infraóssea, principalmente em região estética. E isso você vai ter com esse tipo de implante, com conexão cônica, né, platform switching. Então, a gente vai conseguir fazer uma instalação infraóssea, até mesmo porque a conexão não precisa ser tão infraóssea assim, né, como nesse caso, mas, de toda forma, ele se comporta bem, mesmo nessas situações, né? Porque você, tendo algum tecido, seja tecido mole ou tecido duro, interpondo, você não vai ter uma boa adaptação do abátema. Isso não acontece, o mesmo não acontece no cone Morse, porque a conexão interna favorece isso. Inclusive, se tiver osso sobre a superfície do implante, lá na cervical, eu quero que ele fique lá mesmo, né? Quanto mais estável esse osso estiver, melhor. Isso aqui é um trabalho do pessoal de Araçatuba, mostrando justamente isso, né? Eles usaram, então, 8 implantes com medidas parecidas, né, tanto no diâmetro quanto no comprimento, e um hexagonal externo e um cone Morse. E aí eles foram instalados infraósseo e avaliados radiograficamente no decorrer do pós-operatório. Então, com 1 mês, 2, 3, 4, 5 e 6, sendo feitas as medidas, né? Depois, aqui com 3 meses, foi feita a reabertura e colocação de cicatrizador. E, no final de 6 meses, encerraram o trabalho, tendo uma perda óssea de 1,88 milímetros no hexagonal e 0,7 no cone Morse. Então, antes de ter carga oclusal, aí, apenas ainda na fase de cicatrizador, já houve uma remodelação, que é natural, né? Mas, quando você tem uma plataforma mais favorável de manutenção de tecidos duros, ela tem um grau de remodelação bem menor. Esse outro trabalho aqui foi feito em humanos, com estudo radiográfico, percebendo, então, a
Foram 275 implantes, unitário sempre, a taxa de sobrevida de 98,2% e avaliação da manutenção dos tecidos, do tecido ósseo, né, radiograficamente. Aqui, uma avaliação, uma revisão, uma atualização, né, a respeito disso, né, do platform switching. Platform switching e profundidade de inserção são dois fatores independentes em relação à reabsorção marginal. E aqui eu faço um adendo que, na verdade, é um conjunto de fatores que podem favorecer ou não a manutenção desses tecidos. Então, só o implante platform switching, ótimo, legal. Se ele for cone Morse, ótimo, legal. Eles são independentes, né? Mas quando você tem várias tecnologias, várias coisas que favorecem num só sistema de implante, bem melhor, né? Em comum, o aumento da distância horizontal e vertical entre a interface implante abátment e a crista óssea faz com que o infiltrado inflamatório se afaste da crista óssea marginal e, consequentemente, diminua a reabsorção óssea perimplantar. Não houve resultados estatísticos significantes entre as profundidades de inserção. Vários trabalhos, cada um com uma profundidade, mas não tem um consenso, né? E também essas diferenças não foram significantes. E há uma grande heterogeneidade entre os artigos que explica a falta de consenso entre os autores entre a profundidade de inserção, né? Então, o recomendado hoje varia um pouquinho, mas alguma região posterior, por exemplo, você não tem necessidade de colocar tão infraósseo. Talvez numa área estética, dependendo até dos dentes adjacentes, você vai ter que colocar um pouco mais infraósseo. Então, entre 1 e 3 milímetros, mais ou menos isso, é a média que os autores colocam. Só algumas radiografias exemplificando isso. Então, na região estética, a gente pode exagerar um pouquinho mais. Então, eu tenho uma instalação infraóssea e platform switching. Então, com o passar do tempo, você tem uma remodelação, porém com a preservação das cristas marginais, das cristas interproximais. Isso que é interessante para a gente, né? Então, está aqui exemplificando, né? Quando a gente instala na região posterior, não há necessidade de ser tão profundo. Aqui, 1,5 milímetro, mais ou menos, já é suficiente. Quando você reabre, já houve uma remodelação, mas a gente sabe que pode favorecer aí a manutenção a longo prazo. Então, a gente tem um caso aqui, só para mostrar, é aquele que está bem profundo, né? Caso em 2008, ainda no provisório, os tecidos nessa condição. Em 2018, houve a remodelação, porém, apesar de não ser uma área estética, mas com uma boa saúde, né? Eu acho que isso é importante. Outra coisa importante também, nisso tudo, é que tipo de superfície que a gente tem, né, no nosso implante. Um implante que tem uma boa superfície, um tratamento de superfície, e ele é conduzido até a cervical, então, a rugosidade desse implante favorece mais ou menos a deposição do tecido ósseo e a manutenção dele também a longo prazo. Então, a micro-rugosidade na interface também é um dos fatores que colaboram, né? Pode ser um dos fatores para colaborar na manutenção dos tecidos perimplantares. Você tendo um implante que tem uma boa superfície, um tratamento de superfície atualizado, com uma boa característica, você consegue colocar ele infraósseo, né? E vai favorecer a deposição, né, de tecido duro. Como ele está infraósseo e ele está com platform switching, eu quero que o osso fique por cima do implante, se possível. Obviamente que vai haver uma remodelação, mas eu não quero que se afaste tanto, né? Então, essa superfície do implante também é importante.
Esse é um trabalho, foi feito em humanos, eles retiraram esse implante, esse último implante aqui, né, com o consentimento do paciente, obviamente, né, com 4 semanas. Então, com 4 semanas, já podia ser observado a formação de osso na interface. Então, sobre o implante, tinha já osso neoformado. Tá? Então, isso é devido ao quê? A característica do sistema, a característica do implante, dentro desses conceitos todos que a gente tem relatado aqui. E isso seria o ideal, né? Eu sei que todo esse conjunto aqui vai... Opa! Pulou. Eu sei que esse conjunto aqui vai trabalhar muito bem. A gente tem uma pequena contaminação, né, ou quase zero contaminação, por conta desse tipo de conexão mais hermética, né, um pouco. Eu tenho platform switching, tenho uma instalação infraóssea, consequentemente, que esses tecidos vão trabalhar de uma maneira bem favorável. Passar um pouquinho mais rápido aqui. Os tecidos moles também vão agradecer, né, todo esse conjunto. Então, a gente percebe, né, que é raro a gente, obviamente, que tem ao redor do abátema do implante fibras circulares, como até já foi relatado aqui. Mas, em alguns casos, a gente vai conseguir também ter algum tipo de fibra perpendicular. Obviamente que ela não tem a fixação como é no cimento, né? Mas, como se comporta de uma maneira muito favorável, elas permanecem ali. Mais um casozinho para exemplificar. Paciente com trinca na raiz do lateral, feito a exodontia, sem abrir o retalho, instalação infraóssea, o implante com tratamento até a cervical, o provisório imediato, aí com 10 dias, com 30 dias, aqui é o posicionamento do implante, né? A gente percebendo aqui a boa fixação, com 8 meses, e a finalização do caso. O paciente com problema oclusal severo, depois que recuperou aqui o lateral, né, resolveu fazer ortodontia. Aí ele retornou depois de um tempo, então, no início dessa forma, e aqui atualmente, caso com 9 anos. Então, a gente percebe a estabilidade, né, do início do tratamento, da finalização, com agora. Aí agora ele vai fazer a parte estética aí e finalizar o caso completamente. Por último, nós temos um outro fator que seria a ausência de micromovimentação. O implante e o abátema, se possível, eles devem trabalhar como corpo único. Você pode trocar a conexão, você tem a possibilidade de trocar a conexão, mas você vai ter sempre ela trabalhando como corpo único, implante e abátema. Se você tiver que trocar o abátema, mas quando você colocar um novo abátema, ele sempre vai estar comportando sem micromovimentação. No caso dos hexagonais, eles sempre vão ter algum tipo de micromovimentação devido a essas diferenças. Para que duas estruturas paralelas se encaixem, elas têm que estar exatamente paralelas e ter uma pequena diferença entre elas. Então, mesmo micrometricamente falando, ela vai ter uma diferença. No caso do cone, não ocorre. Conforme você parafusa esse cone dentro do implante, ele vai ficar cada vez mais firme, vedando mais e também tendo aquele espaço maior entre o implante e o abátema de contato, né, uma maior quantidade de contato.
Obviamente que isso vai se comportar com as forças laterais, oclusais, oblíquas, etc., etc., de uma maneira bem mais favorável. E aí a gente tem alguns trabalhos mostrando isso aí. Isso aqui é alguns estudos em pacientes, mas esse trabalho aqui é bem interessante, foi feito em 2007. Então, foram feitas imagens do comportamento em laboratório com um simulador de ciclo, né, uma máquina que faz vários ciclos com a força controlada, 100 newtons e 200 newtons, e essas imagens são capturadas através de uma câmera de alta velocidade, com 1000 imagens por segundo. Então, a gente consegue ver exatamente como que é o comportamento do implante num simulador de mastigação, digamos assim. Então, você tem um implante Cone Morse com 200 newtons, mais aproximado, e você não vê nenhuma movimentação entre o implante e o abátment. Então, essa distância de contato aqui é suficiente que, na verdade, quem está segurando o abátment não é o parafuso, é o cone, né? Se você pegar uma conexão, no caso do Astatec, também se comportou muito bem. Uma conexão cônica que não apresenta nenhuma diferença entre o implante e o abátment, nenhum gap. Se a gente for para alguma outra cônica, mas ela é muito aberta, é que a luz aqui não deixa a gente perceber bem, mas aqui a gente vê, olha, ela abre. Bem discreto. Abriu. Dá para perceber, né? Então, isso é devido ao quê? A conicidade muito aberta, ela é fraca, né? Se a gente for, então, para um hexágono interno, aí não dá nem para começar. Ele vai abrir mesmo, né? Aqui outro exemplo, no caso do Nobel Replace. Então, tem um gap bem importante aí, né? Algumas marcas que a gente não tem no nosso mercado brasileiro, né? Mas, só para ilustrar, o trabalho foram feitos com vários, inclusive com da Strauma, que é o Sinocta, se eu não me engano. Então, o 16 graus apresentou um certo abertura aqui, ó, dá para a gente ver com 200 newtons. Aqui também da Strauma, olha a diferença aqui, ó. O Exive, que é um hexágono interno. O Bone Level. O Bone Level ele até não apresentou o gap aqui. O que ele apresentou foi uma diferençazinha, um jogo. Quando você faz o 200 newtons, ele faz esse movimento, mas aqui permanece fixo. Mas ele tem uma diferençazinha, que ele tem uma pequena micromovimentação. E o mesmo grupo também apresentou esse último trabalho que eu vou mostrar aqui, também na mesma filosofia, né, na mesma metodologia. Então, está aqui mostrando o simulador, né, de mastigação, uma força axial e uma perpendicular. Então, eles mediram nesse sentido, trabalhando simultaneamente, e 30 graus também. Está aqui a máquina, né, de simulação. Os implantes são fixados em blocos de resina e o simulador vai trabalhando ali, enquanto é capturado a imagem através de uma videocâmera, o intensificador, né, da imagem, o espécimen estudado, né, e um raio-x. Então, são imagens radiográficas em alta velocidade que são filmadas mostrando o comportamento do abátment no implante, simulando a mastigação. Então, foram
se eu não me engano, 20 tipos de implantes diferentes, né, marcas diferentes. Alguns cônicos, outros não. E aí mostra justamente isso, né? Aqueles que não eram cônicos, mesma coisa, né? O gap formado e os cônicos com ou a ausência do gap ou ele muito pequeno. Então as coisas vão mudando. O que a gente pode extrair disso tudo, né? Nós falamos de hermeticidade, falamos de micromovimentação, falamos de platform switching. E, na verdade, né, já foi comentado sobre isso, que elas não podem ser independentes, né? As características, quanto mais características favoráveis a gente tiver naquela tecnologia, naquele sistema que a gente está trabalhando, melhor. Então, se a gente puder associar tudo isso, melhor ainda, os tecidos duros, os tecidos moles periimplantares agradecem. E ficou, então, convencionado como se fosse o The Tissue Care Concept, que reúne, então, a conexão hermética, platform switching, instalação infraóssea, micro-rugosidades na interface e ausência de micromovimentação, como sendo fatores tecnológicos muito favoráveis à manutenção dos tecidos. Obviamente que a clínica, a parte biológica, ela é muito importante, eu acredito que seja a mais importante, na verdade, né? Um caso muito desfavorável não vai ter sistema que vá resolver. Mas se eu tenho um bom sistema e consigo resolver a parte clínica, melhorar a parte clínica, eu já tenho um caminho andado, né? Se eu já trabalho com um sistema que traga essas características, eu vou poder ter um resultado a longo prazo estável, que é o que a gente gostaria de ter na nossa clínica diária. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Desculpa aí o horário, o tempo, mas e agradecer mais uma vez a presença de todos aí. Espero, se tiver alguma pergunta. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Ele vai receber o certificado, né? E uma lembrancinha que o Chambrone, que veio lá de São Paulo para prestigiar esse evento, a convite da doutora Camille Vanini, que fez um trabalho maravilhoso com esse evento, né?